A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado, que investiga desde abril deste ano as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, ouviu por cerca de 8 horas nesta terça o ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, considerado um dos momentos mais aguardados pela CPMI. O RDTV transmitiu ao vivo a sabatina e mostra agora os principais pontos do depoimento. Logo no início da CPMI, Luiz Antônio Pagô relatou toda a trajetória de trabalho na área pública e privada. Diante das perguntas do relator da comissão, Odair Cunha, Pagô negou logo de cara qualquer relacionamento com Carlinhos Cachoeira, mas admitiu ter jantado com diretores da empresa Delta e com o senador cassado Demóstenes Torres. Apenas ele e eu, numa sala reservada. Nessa sala reservada, ele me disse o seguinte: olha, eu tenho dívidas com a empresa Delta, a Delta tem me apoiado nas campanhas e eu preciso ter alguma obra com meu carimbo. E me explicou o porquê. E eu respondi a ele que lamentava, que não podia atendê-lo e que não tinha possibilidade nenhuma do diretor-geral do DENIT ir para o mercado e dizer: olha, reserve uma obra para a Delta. Ele assumiu o cargo de diretor-geral do DENIT em 2007, por indicação do senador Blairo Maggi, do PR, na época governador do estado. O ex-diretor disse aos parlamentares que a saída da autarquia o ano passado o fez se sentir um morto-vivo. Eu fiquei extremamente estarrecido, né? Primeiro com o afastamento e depois com a exoneração. Então já foi um episódio amargo na minha vida. E posteriormente, algum tempo depois, quando eu começava a me restabelecer, quando eu começava a trabalhar novamente na iniciativa privada, passando um período triste que eu me sentia verdadeiramente um morto-vivo, um fantasma. Aí eu tenho essa brutal notícia em que um complô liderado por um contraventor e um agente de uma empresa tinham sido os responsáveis pela reportagem que gerou o afastamento e posteriormente a exoneração. Eu fiquei realmente estarrecido. Pagô culpou a empreiteira Delta pela queda dele no governo. Eu não dava vida boa a nenhuma empresa, a nenhuma empreiteira, nenhum prestador de serviço. Era muito exigente, chamava constantemente as empresas, os consórcios. Muitas vezes as obras eram obras numa determinada rodovia, chamava a todos, exigindo a correta execução de obras, exigindo a manutenção dos cronogramas. E especialmente no ano de 2010, desde o primeiro trimestre de 2010, nós vimos tendo alguns problemas com a Delta. Apesar da pressão no momento da sabatina, Pagô se manteve sereno todo o tempo em que prestou depoimento. E as bombas prometidas simplesmente desapareceram. Para o analista político Alfredo da Mota Menezes, calaram Pagô. Depois de ser o fio desencapado, que todo mundo achava que agora é que ele ia colocar o dedo na ferida, ele simplesmente não tocou em nome de ninguém, o que está demonstrando, talvez eu queime a língua lá na frente, que ele não está afim de dedar ninguém, dedar uma expressão muito dura, de não ser leal para ninguém, e vai nessa direção e nessa linha. Se observar bem o Pagô, que nós conhecemos aqui, aquele estilo dele, nós estamos vendo que ele está bem desconfortável nesse tipo, hoje. O semblante dele, a postura dele, né, na entrevista. Isso. Ele está naquela situação que você já conversamos, inclusive no ar, claro, de que ele se entregar, ele pega mal. Se ele não disser nada, como ele não está dizendo, ele vai ficar mal do mesmo jeito.
entende? Parece que ele já decidiu por esse caminho e tocar a vida dele na empresa dele de consultoria, de navegação fluvial. Não parece que vai ser o cara que o Brasil esperava.